Seida é colocada na mesma cela que Elis, e Elis diz a Seida: olha só de onde eu vim parar, e a culpa é toda sua. Seida responde: para com isso. Logo a gente sai daqui. Para de chorar. Vamos lembrar da surra que a gente deu na Sirim. Valeu a pena estar aqui depois do que a gente fez. Preocupada com o que o marido vai fazer, Elis diz que para Seida é fácil pensar assim, mas agora ela vai se ferrar. Elis afirma que Teoman ficou furioso quando soube que ela foi presa, e que se irritou mais ainda ao saber que elas bateram em Sirim e que vai querer se separar. Bahar conversa com Envy e Arif, dizendo que Elis já não está bem com Teoman e que podem até se separar depois dessa situação. Envy fica indignado e diz: mas é um absurdo. Isso é coisa de selvagem. Como alguém sai para bater em outro alguém? Eu também estou muito bravo com a Sirim e sei que ela merece, mas partir para a violência não resolve. Ele ainda pergunta a Arif como ele se envolveu nisso e diz que não consegue entender como todos agiram dessa maneira. Arif responde: olha, seu Envy, não é o tipo de coisa que eu faria normalmente, e nem sei por que concordei em ir. Mas eu perdi o sono quando a doente da Sirim bateu na Bahar. Seida conta que Sirim deu chutes nela enquanto ela estava caída no chão. Envy diz que Bahar perdeu a cabeça ao sair de casa tarde e doente. Bahar pergunta a Envy se ele acha que ela queria essa situação, mas diz que Envy repreende a todos, afirmando que parece que todo mundo perdeu a cabeça. Bahar responde que Sirim fez com que todos perdessem a cabeça. Envy afirma que Sirim não vai mudar de jeito nenhum. Enquanto isso, Yusuf cuida das crianças. Ao chegarem na delegacia, Bahar pede para esperar, abraça Envy e diz: eu quero te pedir desculpa. Eu sinto muito. Depois de tudo que fez pela gente, eu fui injusta e você não merecia isso. Eu estava irritada por outras coisas e descontei em você. Eu não percebi que estava te magoando injustamente, porque estava cheia de sentimentos ruins naquele momento. Emocionado, Envy responde: você não consegue ser injusta com ninguém. Você é muito inteligente e forte, minha filha. Bahar diz que ele tem razão ao afirmar que ninguém deve mudar sua essência, e que ela não quer se tornar uma pessoa ruim devido às atitudes de Sirim. Envy diz que Bahar também é sua filha e pede para ela nunca se esquecer disso. Ela responde que não vai esquecer, e eles se abraçam. Arif fica feliz com a cena. Teoman chega furioso e nem para escutar Bahar. Bahar vê os filhos de Elis no carro e vai falar com eles para tranquilizá-los. Envy tenta falar com Atice, mas não consegue, pois o telefone dela está desligado. Envy entra na delegacia à procura de Sirim, que está prestando depoimento. Sirim fica surpresa ao vê-lo, aproxima-se dele e diz: pai, você não perguntou, mas eu estou bem, tá? Envy responde: eu vi que você está muito bem, mas se eu estivesse no seu lugar, morreria de vergonha depois do que fez. Sirim pergunta do que o pai está falando e responde que Elis e Seida entraram em casa para agredi-la. Ele pergunta se ela acha que não tem culpa no que aconteceu. Envy afirma que apesar do erro de Seida e Elis, a culpa é toda de Sirim, pois foi ela quem começou tudo. Ele pede para que Sirim retire a denúncia e deixe as duas saírem. O psiquiatra de Sirim conversa com Atice e revela que além de uma depressão, Sirim tem um transtorno sério de personalidade, o que resulta em um comportamento suicida muito grave. Ele ainda diz que, na opinião dele, Sirim realmente tem uma doença mental, e aconselha Atice a não a confrontar. Desolada, Atice pergunta o que acontece se os remédios não ajudarem Sirim. O psiquiatra responde que caso isso aconteça, eles têm outras opções e encontrarão uma solução. Saifullah manda esvaziar o escritório de Hikmed, deixando-o furioso. Mahi informa a Atice que duas mulheres entraram em sua casa, mas que elas foram denunciadas e Sirim está na delegacia. Envy diz a Bahar e Arif que Seida e Elis ainda ficarão detidas por mais um tempo, pois ainda não depuseram. Bahar diz que Teoman trancou as portas do carro e orientou as crianças a não ficarem com eles. Atice chega à delegacia e pergunta o que aconteceu. Ao saber do caso, ela se surpreende ao saber que Seida e Elis bateram em Sirim. Bahar questiona Atice perguntando por que ela está surpresa, e afirma que também gostaria de saber se ela ficou surpresa ao descobrir sobre o caso entre Sarp e Sirim, ou se já sabia de tudo antes. Envy pede para Bahar não fazer isso ali, mas Arif diz que aquele é o lugar adequado, já que eles estão na delegacia e ela pode fazer uma denúncia. Bahar pede desculpas e diz que já tinha esquecido da conversa que tiveram, afirmando que não vai mais agir assim. Atice pergunta a Envy por que Seida e Elis bateram em Sirim. Bahar afirma que a mãe sabe muito bem o motivo, pois Sirim mereceu. Ela também afirma que Sirim a agrediu e mostra o arranhão em seu rosto. Arif pede para Bahar se acalmar, lembrando de que ela falou uma coisa e na mesma hora está fazendo o contrário. Incontrolável, Bahar responde:
Quem dera eu pudesse fazer o que Seida e Elis fizeram. Quem dera eu tivesse conseguido dar uma surra na sua filha maluca para ela pagar por tudo que fez. Atice vai em direção a Bahar e diz: o que foi? O que você vai fazer? Atice então abraça Bahar, chora e diz que Sirin está doente. Bahar responde: eu também estou doente, e você também é minha mãe. Eu preciso de você. Em seguida, ela se afasta dela. Sirin sai da sala de depoimento e vê os pais. Seyfullah conversa com o Hikmet sobre seu escritório, e diz que para começo de conversa, aquele escritório era dele, então ele só pegou de volta. Ele ainda afirma que deu tudo que Hikmet tem na vida e que a partir de agora, eles trabalharão juntos. Arif pergunta a Bahar se ela não prefere ir para outro lugar, mas ela responde que não, afirmando que vai ficar ali e que ele não precisa se preocupar, pois não fará nada. Porém, logo depois, Bahar volta e diz que ele tem razão, então é melhor esperar no carro. Eles entram e Arif diz que vai estacionar mais longe. Bahar então diz a Arif que Seida e Elis arrumaram problemas por causa dela, e ele responde que Seida não vai nem ligar, mas que para Elis, a situação é complicada. Sirin e Atice saem da delegacia, e Bahar pede que Arif a segure, pois sente que vai fazer uma besteira. Arif a contém e diz para ela relaxar. De repente Bahar muda de ideia e pede para ser solta, pois vai lá. Ela abre a porta do carro, Bahar fica nervosa, mas Arif consegue contê-la e fecha a porta. Debochada, Sirin se afasta de Atice e acena para Bahar, que fica furiosa e diz que Sirin ainda foi descarada de dar tchau para ela. Depois Bahar agradece a Arif pelo que ele fez. Sirin pergunta à mãe o que o médico disse. Atice responde que ele falou que apenas está passando por uma fase nervosa. Peril começa a arrumar a mudança. Em seguida Seida é liberada, sendo recebida com um abraço de Bahar. Seida conta a Elis que a idiota da Sirin afirmou que elas tentaram roubar um dinheiro, mas que ela explicou que não pegaram nada e que só foram até lá para conversar, mas acabaram brigando. Emocionada, Elis sai chorando em direção a Teoman, pedindo para conversarem. Teoman tira as malas de Elis do porta-malas, pega os filhos dela e não diz uma palavra. Bahar então o acusa perguntando como ele pode terminar um casamento dessa forma, mas ele ignora os apelos dela e vai embora deixando Elis aos prantos. Bahar consola os filhos de Elis e diz para não se preocuparem, pois eles irão para sua casa e logo tudo se resolverá.